Olá, seja bem-vindo ao canal Respostas Divinas. Olá pessoal, sejam bem-vindos todos mais uma vez no canal Respostas Divinas. Nós temos aqui Cris, que participa conosco sempre dos nossos vídeos, e temos também WW, que participa, dando as suas sugestões. E nós estamos aí firme e forte com um novo vídeo, e o tema de hoje é fé. Antes de adentrarmos sobre o tema fé, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí para que o YouTube te informe quando tivermos postados vídeos novos. Tratando sobre fé, a primeira coisa que nós temos que entender, tá? A primeira coisa muito importante é que nós temos que ter fé para seguir uma religião. Qualquer coisa que você for seguir, você tem que ter fé que Deus existe. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe. Então a primeira coisa, a base da fé cristã é a fé que Deus existe, tá bom? A segunda coisa dentro da questão fé é o seguinte: como nós podemos adquirir essa fé? Como que podemos? Às vezes alguém diz assim: olha, aconteceu um milagre, alguém foi curado, isso aí me trouxe fé. Ou aconteceu alguma coisa sobrenatural, me trouxe fé. Será que a fé, ela vem desta forma? Através de um milagre, através de um testemunho? Não, a Bíblia ensina que a fé não vem através disso. A Bíblia diz, e ela é bem clara, quando ela diz o seguinte, Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é que pode criar uma fé viva, uma fé verdadeira dentro do íntimo do indivíduo, daquele que está professando uma religião. Somente a palavra de Deus é que pode produzir essa fé. Então não adianta a pessoa achar que fulano contou uma bênção, um grande milagre. Tá, isso aí vai ajudar você, vai ajudar a aumentar a tua fé, vai ajudar a fortalecer, mas a fé mesmo, ela vem através da palavra do Senhor. Outra coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem, guardassem bastante, que é de suma importância, é o seguinte: existe tamanho de fé, existe a fé, ela tem tamanho diferente? Tem ou não, Cris? A fé tem tamanho diferente? Sim, acredito que sim. WW, existe? Existe. A animação de WW existe, né? Existe. Muito bem, existe sim. Existe a fé, existe fé grande, fé pequena, fé média, existe tudo isso. Um certo dia, os apóstolos de Jesus, lá no capítulo 17 de São Lucas, versículos 5 e 6, eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, aumenta-nos a fé. Olha, se pediu para aumentar porque a fé deles eram pequenas, tá? Mas um caso típico de tamanho de fé foi o seguinte: Jesus disse: Olha, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês podem orar, pegar um monte de um lugar e botar em outro lugar. Jesus está dizendo que existe tamanho de fé diferente. E outra coisa também, quando Pedro estava lá no meio do barco, junto com os outros apóstolos, houve uma grande tempestade e Pedro ficou com medo daquele grande temporal, e Jesus disse assim: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Chamou Pedro, homem de pouca fé. Então a fé, existe tamanho diferente de fé sim. E outra coisa, para que Deus haja na tua vida, Deus vai agir sim, se você tiver fé. Mas Deus vai agir na proporção da tua fé. Se você tem uma fé grande, Deus age de maneira grande. Se você tem uma fé pequena, Deus age de uma fé, Deus vai agir também de uma forma pequena na tua vida. Porque a fé vai autorizar Deus a agir de maneira grande
ou vai também impedir que Deus haja na tua vida de maneira grande? Isso vai depender da tua fé. Uma certa mulher tinha um fluxo de sangue, né, muito doente, ela encontrou com Jesus e ela tocou na orla do vestido de Jesus, ela acreditou que Jesus poderia curá-la somente com um toque na sua vestimenta. Jesus, naquele momento, disse para aquela mulher: Mulher, a tua fé é que te salvou, tá? Uma coisa muito importante que nós devemos lembrar também é o seguinte: olha, eu já ouvi pessoas no meio cristão dizendo: se você não tem fé, venha na minha igreja que você vai ser curado pela minha fé. Não existe isso. Você não vai ser curado pela minha fé, você vai depender da sua fé para ser curada. Ou seja, você tem fé e eu tenho, Deus opera. Mas se eu não tiver fé, mas se você tiver, você será curado. Mas você precisa da sua fé. Uma coisa importante também que vocês têm que guardar, o que eu vou dizer agora, é o seguinte: tudo tem que ser provado. E a sua fé também precisa ser provada para saber se o que você tem, esse sentimento, é fé ou não. Por quê? A fé é algo abstrato. Não tem como eu olhar para Cristo e dizer: olha que fé que você tem, que fé bonita, fé grande. Não tem como, ela é abstrata. Ela é intuitiva, ela está dentro da gente. Então, é necessário que esta fé, ela seja provada. E como que a minha fé é provada? A minha fé é provada através do desemprego, através das lutas, através das enfermidades. Tudo isso aí não é para nos detonar, acabar com a gente. Muitas vezes Deus permite, é para provar a fé. Porque eu sempre digo, é muito fácil você ter fé com a geladeira cheia de comida. É muito fácil você ter fé com dinheiro de sobra no banco. Eu quero ver você ter fé nos momentos da adversidade. Então, quando a adversidade vem, é ela que vai provar a nossa fé, tá? E outra coisa também que eu gostaria que vocês guardassem é o seguinte: a Bíblia fala que a fé sem a obra, a fé é morta. Alguém diz assim: eu tenho uma fé tremenda, tenho uma fé. Mas se a fé não estiver acompanhado de atitudes que demonstrem a tua fé, a sua fé não existe não. Digamos assim: eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades. Mas se você não apanhar e não ajudar aqueles que estão precisando, não tirar uma ajuda, não de alguma forma não ajudar alguém, então aquela sua fé é morta, ela não vale. Por quê? Gente, a fé, como eu já disse, não é um abstrato, é invisível, não dá para ver a fé. A fé, ela vai se materializar, ela vai tomar forma visível quando você pratica uma obra de fé. Esta obra é que vai dar corpo à sua fé. As pessoas vão olhar a tua atitude e vai dizer: olha quanta fé que ela fulana tem, porque é através das suas obras, das suas atitudes, que as pessoas vão conseguir ver a fé que você tem. Outra coisa importante também, que a fé ela tem que ser guardada. O apóstolo Paulo, sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque, gente, se você perder a fé, acabou tudo, tá? A fé é a coisa mais importante. É o motor da vida cristã, é a fé. Tira a tua fé que você fica vazio. Tanto é que o diabo ele tem tentado abalar a tua fé, porque se ele destruir a tua fé, ele acabou com você, acabou com sua vida espiritual. Então é necessário que você guarde a tua fé, como o apóstolo Paulo nos ensinou. O último assunto que eu gostaria de abordar com vocês é sobre limite da fé. A fé tem limite, tá? Até onde eu posso ir com a minha fé? Até que ponto minha fé pode me ajudar em determinadas situações? O que eu tenho para dizer para vocês é o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: tudo é possível àquele que crê. E muitas das vezes a pessoa, sabe o que acontece com muitas pessoas? As pessoas dizem: eu não creio. Olha, tem pessoas que não creem em nada, porque não conseguem ver nada. Sabe que as pessoas não conseguem ver milagre de Deus? Não conseguem ver Deus operando? Muitas vezes Deus nem opera na vida deles, e eles são totalmente incrédulos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aquele que crê.
Os sinais só vão acontecer na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que têm fé. Se você não tem fé, você não vai ver o milagre do Senhor. Você não vai ver Deus operando na tua vida. Um certo dia, Jesus chamou a atenção de um discípulo, quando Jesus ressuscitou e ali apareceu, estava vendo um culto ali na igreja, reunida, né? Na casa das irmãs, ali dos irmãos, eles estavam escondidos ali fazendo um belo culto num domingo. Jesus ressuscitou e apareceu, rompeu pela parede e se colocou no meio do povo, e Jesus disse: paz seja convosco. Sabe o que aconteceu? Depois terminou aquele culto ali, alguém contou para Tomé que Tomé, ele não tinha ido àquele culto. Então, os irmãos disseram assim: Tomé, sabe quem foi lá naquele culto, naquele dia lá, no domingo, ontem, no domingo? Aí Tomé disse: quem? E ele disse: Jesus apareceu. Sabe o que Tomé fez? Tomé disse: eu não acredito, eu não creio. Se eu não botar minhas mãos, né? Ali na sua ferimento, ali na ferimento da cruz, se eu não colocar a mão aqui do lado, de maneira nenhuma o crerei, disse Tomé. Sabe o que aconteceu? No próximo domingo, Tomé foi para o culto. Quando chegou lá, Jesus apareceu de novo. E quando apareceu, Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Jesus falou, sabe o que com Tomé? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Bem-aventurado aquele que não crê, não vê, mas crê. E você quer ver para depois crer? E chamou a atenção daquele discípulo chamado Tomé. E, ironicamente, o nome de Tomé significa irmãos gêmeos. Significa isso. Quantos Tomés tem por aí? Como eu já disse, os sinais seguirão aquele que crê no meu nome. Que Deus abençoe vocês, continue firme nessa mesma fé. E se você gostou desse vídeo, tem um novo vídeo aí super interessante. Clica aí e assiste esse novo vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.